2 Pedro 2, versículo 19. Está escrito a parte B do versículo. As duas últimas linhas. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. É só isso. Mas uma coisa tão lógica, precisava abrir, precisava ver, precisava ler, precisava estar isso escrito. Todo mundo sabe que quem é vencido é escravo daquele que é vencedor. Isso é uma coisa lógica para você ouvir, mas não é uma coisa tão lógica assim para você viver. Nós achamos que as situações que não estão fáceis, elas são elas as causadoras dos problemas. Tudo bem, elas podem até desencadear alguma coisa que já está lá dentro. O problema são as coisas que estão lá dentro. As coisas que você já é escravo, as prisões que você já está escravizado, como do medo, da ansiedade e tantas outras coisas. Nós temos, nossa vida ela é bem rica, né? Nós somos bem, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos pessoas extraordinárias, como eu vivo falando para vocês. Então, além das prisões emocionais, também tem as prisões espirituais. Então, prisão é o que não falta. Agora, a pergunta é, o que é que te domina? Você é escravo daquilo que te domina. A comida te domina, você é escravo da comida. A ansiedade te domina, você é escravo da ansiedade. O medo te domina, você é escravo do medo. Tudo isso para falar que, por essa razão que Jesus ele escolheu em Isaías capítulo 61, quando ele fala de prisão, ele usa 2 tipos de prisão. Porque nós vamos ver, na verdade, eu quero que você abra Isaías 61, mas o nosso texto base vai estar no livro de Atos. Mas Isaías 61 mostra como Jesus estava preocupado com essas prisões que nós vivíamos, o homem já vivia, e pior, ele veio para trazer liberdade e a gente continua com essas prisões. Então está escrito, o Espírito do Senhor. É o versículo que você talvez mais conheça. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Eu vou repetir onde ele fala de libertação. Para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele está falando de 2 tipos de prisão. Aqueles que estão cativos, que estão atrás das grades, e aqueles que andam por aí com as suas algemas. A algema, ela tem aquele limite. Você anda um pouquinho, mas ela tem um limite. Você só anda um pouco. Você tem a sensação de estar avançando, mas você tem algemas que te limitam. Só porque você não tem a grade, não chega a ser uma prisão, um encarceramento, você acha que você é livre. E nós vamos ver aqui 3 grupos de pessoas que elas não se conheciam, esses 3 grupos não se conheciam. Mas as circunstâncias fizeram com que eles ficassem no mesmo local. Eles não sabiam que os 3 grupos, eles tinham prisões. Na verdade, 2 grupos tinham prisões. Mas Deus vai mandar o foco, a luz de Deus vai mostrar para eles qual eram essas prisões. E aí sim, eu quero que você abra em Atos capítulo 16. Pode ficar calmo, que agora você vai ficar aqui em Atos capítulo 16 comigo. Atos capítulo 16, você vai encontrar Paulo e Silas numa situação bem difícil. E aqui está escrito em Atos capítulo 16, no versículo, começando no versículo 19. Atos 16, 19. Qual era a situação? Quando Paulo e Silas chegaram na cidade, eles viram uma moça que ficava endemoniada, na verdade. E ela adivinhava tudo, ela era uma fonte de negócios dos homens daquela cidade. E de repente, quando Paulo e Silas chegam
há uma libertação. É lógico, o poder de Deus estava sobre eles e aquela menina ficou liberta do espírito adivinhador. Acabou a fonte de dinheiro, porque ela era a galinha de ovos de muitos daqueles homens da cidade. E eles ficaram muito enfurecidos, porque afinal de contas acabou a fonte de dinheiro, acabou por causa daqueles dois homens. Eles não tinham uma razão para prender Paulo e Silas. Eles encontraram uma razão. Eles estão pregando coisas que estão tumultuando aqui a cidade. Nós somos romanos e nós acreditamos nos nossos deuses e não queremos ouvir o que esses homens, que são perturbadores, eles estão trazendo. Na verdade, eles estavam levando boas novas, mas aqueles homens não queriam as boas novas. Conclusão. Paulo e Silas foram presos, os dois foram presos. E aí a gente encontra os dois no versículo 19. Vendo os seus senhores, referindo ainda àquela menina, aquela moça, vendo os seus senhores que desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram. Veja que as palavras são todas muito violentas. Primeiro agarrou, depois arrastou. Agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Isso eu já tinha falado para vocês. Versículo 22. Levantou-se a multidão unida. Primeiro eles foram agarrados, depois eles foram arrastados. Agora, uma multidão unida contra eles e os pretores. Agora, a próxima violência, o que eles fazem? Rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos até aqui. Até aqui eu estou vendo só, você vai falar da multidão ou você vai falar de Paulo e Silas? Porque eu falei de grupos. Primeiro eu quero o nosso foco para Paulo e Silas. Eles estão vivendo uma situação tremendamente injusta. Eles entraram para fazer o bem e eles foram tratados dessa forma. Agarrados, arrastados, roupa rasgada, assustadora aquela cena, uma multidão vindo contra eles. Eles foram açoitados e não pouco açoitados, foram açoitados com vara. E foi um tipo de, como os romanos, eles eram expertos em tortura. A cruz é uma tortura romana. O açoite com azorraque, que foi de Jesus, não foi a vara, foi um açoite com azorraque, que era uma tira de couro com pedaços de ossos para penetrar mesmo na pele, rasgar a pele. Isso tudo é tortura da mente violenta dos romanos. A gente está vendo algo na parte física, mas eu quero que todos nós vivemos situações assim. Mas dia menos dia você se sente injustiçado. Mas dia menos dia na vida, você se sente às vezes arrastado pelos problemas. Você se sente maltratado. Ali eles foram açoitados com vara. Mas você às vezes é açoitado com palavras. Você às vezes é açoitado pelo abandono. Você às vezes é açoitado pela violência mesmo do dia a dia. Dos problemas cada dia piores. Parece que é mais do que a gente pode viver. Hoje eu estava lendo Lucas capítulo 21 na live e Jesus, eu estava falando agora no gabinete também, o que me impressiona é que Jesus está falando de um assunto que é os últimos dias. Olha, vai ter terremoto, vai ter epidemia. E Jesus nem falou de pandemia, né? Vai ter epidemia, vai ter desordem, e vai ter desordem nos céus, desordem na terra. Jesus começa a falar, e o subtítulo ali é Princípio das Dores. Ele fala de um monte de coisas, e de repente ele muda o foco, e ele diz, olha, não esquece, hein? Cuida do teu coração, cuida de você mesmo. E não fique sobrecarregado com problemas. Quem está se sentindo sobrecarregado com problemas? Levanta a mão. Não tenha vergonha, não. Pode levantar a mão quem está se sentindo sobrecarregado. Jesus, ele está dizendo uma realidade que nós estamos vivendo. Há uma sobrecarga sobre nós. E essa sobrecarga não é fácil.
ela é violenta. É uma sobrecarga de problemas. Hoje eu estava falando... Ixi, a luz piscando. Hoje eu estava falando que eu devia receber uma honra ao mérito dos colégios, né? Porque só de manhã, se eu não entrei 10 vezes no quarto do Mário para conferir se ele estava vendo a aula online, ou se ele estava vendo o Netflix no telefone, ou se ele tinha minimizado a pobre da professora e estava vendo outras coisas no computador, eu não entrei nenhuma. E digo a você que todas as vezes ele minimizava o que ele estava vendo de verdade, e a professora aparecia justo quando eu entrava no quarto. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou enlouquecer com isso, não é possível. Então são situações, isso é bobeira, isso é pequeno, mas são situações repetidas que junto com outras vão te sobrecarregando. Essa é uma situação que você fica assim, meu Deus, será que não tem responsabilidade? Você precisa passar de ano, você precisa estudar, você precisa... Então isso é uma coisa que te desgasta, é pouquinho, mas as outras coisas, há uma sobrecarga. Você já pensou... Você já parou para pensar no pobre do pastor? Você tem o seu problema, a gente tem o da gente e mais o de todo mundo. Porque todo mundo procura a gente, e é isso mesmo. Ser pastor é isso. Quem achava que ser pastor é algo leve? Não, não é leve, é algo tremendamente desgastante, principalmente num momento como esse, quando as pessoas estão perecendo com todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis. Então, Paulo e Silas estavam vivendo o momento, eles não eram os únicos. A igreja primitiva viveu grande violência. A igreja primitiva viveu uma sobrecarga, nós estamos vivendo outro tipo de sobrecarga, não menos violento do que a da igreja primitiva. Não é porque você não está sendo lançado na prisão que você não está vivendo os seus cárceres, os seus dias maus. Aliás, nós fomos avisados de que nós deveríamos, cuidado com o dia mau. No dia mau, fica firme, veste a tua armadura do Espírito, fica firme espiritualmente, mas fica firme também emocionalmente. Saiba que você é de carne e osso. Você tem uma vida espiritual, mas você é de carne e osso. E a sobrecarga, ela chega, a violência pode chegar acima das suas forças. Eu garanto que chegou acima das forças de Paulo e de Silas. E Paulo, no caso, ele tinha que sustentar Silas. Se Paulo desmoronasse, Silas ia olhar para ele e ia falar, eu não tenho como aguentar. Se Paulo não aguenta, como é que eu vou aguentar? E eu sei que pai e mãe é assim. Você está meio que desmoronando, mas você tem que ficar em pé, porque tem filho olhando para você, porque tem gente que é novo convertido que está olhando para você. Você não é ser hipócrita, é simplesmente saber que essa é a vida. Aqueles que estão à frente, aqueles que têm mais idade, aqueles que são teoricamente mais maduros, têm que aguentar firme. Mas e aí, a gente aguenta firme o tempo todo? Bom, Paulo e Silas estão lá e foram lançados na prisão. Aí eu encontro um segundo grupo. O primeiro grupo é Paulo e Silas. E eles estão lá. Entraram na prisão, encontraram com o segundo grupo. O segundo grupo, eu digo que é um grupo de uma única pessoa, por enquanto. Esse grupo vai aumentar. Mas esse carcereiro, que a gente não sabe o nome dele, ele era um homem... A gente vê aqui que ele era um homem que foi programado para ser indiferente. Às vezes você também está sendo programado para ser indiferente. Você vê as pessoas, você ouve os problemas. Não, mas o meu problema, eu preciso viver o meu problema. Meu problema é maior do que esse problema. Então o carcereiro, ele viu aqueles homens chegando naquele estado, sangrando. E ele recebeu uma ordem, coloca no pior lugar da prisão. O cárcere interior era o pior lugar da prisão. Quando você for para Roma... Aí, ó. Gostei, Renata. Quando você for para Roma, escala para Israel. Né? Quando você for para Roma, você pode entrar no local onde foi uma dessas prisões. E você vai ver que essas prisões, os romanos tinham requinte de crueldade. Então, essas prisões, eu não estou falando que a prisão de Paulo e Silas foi em Roma, que não foi. Eu estou falando que a prisão romana, principalmente o cárcere, que era a solitária deles, o cárcere interior, não tinha luz, era
úmido, era fétido, tinha rato. Então, e tinha já um instrumento de tortura esperando quem já estava sangrando, que era Paulo e Silas, que já estava sangrando. Quando eles acharam que a coisa estava ruim, ficou pior. Quem já viveu isso? Que quando a coisa está ruim, ela fica pior. Mas é por aí. Parece que quando assim, tipo, mais ou menos assim, você já está sem dinheiro, aí fica doente. Peraí, mas você já não tinha dinheiro, agora você fica doente, aí não tem dinheiro para o remédio. Então, é mais ou menos isso. Paulo e Silas já estavam feridos, ainda são lançados no cárcere interior. O cárcere interior que é a solitária romana, com requinte de crueldade. Com um homem que nem ligou para eles, nem falou assim, não, pode ir ali, tem alguém que vai limpar as suas feridas. Não, sangrando do jeito que eles estavam, eles foram lançados no cárcere. Para piorar, ainda esse carcereiro coloca esses homens no tronco. Gente, o tronco, a situação é a seguinte, você já está com as suas costas em carne viva. Aí você encosta, para encostar você tem um tronco. E você não pode deitar, você só pode ficar sentado. Então, olha Paulo e Silas, pior não podia ficar. Mas quando chega, tem algo diferente em Paulo e Silas. Até aqui a gente não ouve que Paulo e Silas gritaram, que Paulo e Silas choraram. É claro que gritou, se chorou, deve ter chorado. Mas a palavra não registra. Eu só sei de uma coisa. O desespero não tomou conta do coração desses dois homens. Eu fico imaginando como não entrou. Eu já murmurei de situações muito menores. Eu já achei que eu era assim, a vítima do mundo por coisas muito menores. Eu acho que você deve estar se identificando também. Nós temos cárceres interiores, nós temos algumas coisas, algumas inseguranças, alguns medos, que eles são o nosso buraco negro. Aí quando chega uma situação, você cai direto ali. E ali nesse buraco negro, suga tudo que você tem. Suga a tua fé, suga a tua esperança, suga a tua alegria, suga a tua paz, suga a tua unção. Parece que foi tudo embora de uma vez só. E aí você fica assim, você fica assustado. Mas eu não sei como esses dois homens, eles tinham uma vida com Deus tão intensa, que quando chega meia-noite, passadas algumas horas deles sentados naquela situação, com dor, sangrando, se sentindo injustiçados, se sentindo violentados emocionalmente, fisicamente, se sentindo totalmente humilhados. Mas esses homens, diz aqui que eles começam a fazer o quê? O que está escrito aqui no versículo, olha no versículo 25. O que eles começaram a fazer? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles fizeram duas coisas. Oraram e adoraram, e louvaram. Gente, uma coisa já seria difícil. Orar nessa situação já era difícil. E quando diz que eles oraram, eles não oraram silenciosamente. Por quê? Porque está escrito aqui que eles oraram e eles adoraram. E os outros prisioneiros ouviram eles cantarem. Eu tenho certeza que a oração também foi uma oração em voz alta. Eu fico imaginando qual foi a oração desses dois homens. Eu fico imaginando mais ou menos o seguinte: será que foi uma oração assim, ó dia, ó dor, ó tristeza? Lembra que eu sempre falo daquela hiena, daquele desenho animado que tinha? Pelo menos na minha época tinha esse desenho animado. Mas será que era assim, ó Deus, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, eu sou tão esplêndido, eu tenho tanta unção, eu tenho tanta graça, eu tenho tanto poder, eu tenho tanta autoridade. O Senhor viu? Aí ele fica se exaltando no meio, né, para Deus, né? O Senhor viu que eu libertei, Senhor, aquela mulher era o principado da cidade, e eu orei e os demônios saíram. Eu estou aqui injustamente, manda fogo do céu sobre o carcereiro, manda fogo do céu sobre esse homem cruel, manda fogo do céu agora sobre todos aqueles que nos espancaram. Não, eu não sei, aqui não está falando qual foi a oração. Eu imagino, eu tenho uma imaginação. Para você acabar a oração e você começar a adorar, eu imagino mais ou menos o seguinte, a oração deles: Senhor,
eu estou me sentindo mal, está doendo. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não é uma prisão que vai me deter, não é uma vara que vai me deter. Eu sei que eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer e que o Senhor continua sendo Deus. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, é o Deus que vai abrir essa porta. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso, mas eu sei de uma coisa, que essa porta vai abrir. Amado, você tem que crer nisso. Deus vai abrir a porta da tua prisão. Não sei se é uma prisão emocional, se é uma prisão financeira, eu não sei se é uma enfermidade, mas você tem que ter a certeza absoluta, como Paulo e Silas. Eu não sei qual é a tua meia-noite, quantas horas a tua meia-noite está durando. Tem meia-noite que dura mais que 1 hora, sabe? Tem meia-noite que dura muitas horas. Esses homens, eles não foram açoitados durante a noite. Esses homens foram açoitados durante o dia. E eles ficaram muitas horas e nada acontecia, o socorro não chegava. Parecia que Deus estava silencioso, que Deus não ia fazer nada. Mas eles continuaram, 1ª hora com dor, e eles continuaram firmes. 2ª hora, Silas, está doendo, tá, para mim também está doendo. Mas continua a crer, Silas, porque nós vamos sair dessa. Sabe, você precisa encontrar um Paulo na vida, ou um Silas na vida. Porque quando a gente encontra uma pessoa que tem a mesma vertente que você, não dá certo. Quando você encontra um murmurador diplomado, aí não dá certo. Quando você encontra uma pessoa que vai te sugar toda a fé, aí não dá certo. Eu garanto que Silas injetava fé em Paulo e Paulo injetava fé em Silas. Era a dupla dinâmica. Os dois estavam vivendo uma situação aparentemente irreversível, mas eles tinham uma fé e eles tinham uma disposição e a fé que eles tinham não foi bloqueada pelo emocional deles, porque esses homens tinham algumas coisas que aquilo tudo não conseguiu roubar. Eles tinham amor. Como assim? Vocês vão ver o que eles vão fazer com os prisioneiros, os colegas de prisão, e o que eles vão fazer com o carcereiro. Você só guarda isso no teu coração. Esses homens tinham amor, esses homens tinham no coração perdão contra todos os agressores, que vocês vão ver daqui a pouco o que eles vão fazer com o carcereiro e com todos os amigos de prisão. Esses homens tinham gratidão a Deus e tinham confiança em Deus. Será que você tem isso? Se está faltando algum item, pode pedir agora para Deus. Eu digo na autoridade do nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Hoje é noite do Senhor, você leu comigo em Isaías 61. O Senhor diz que Ele vai abrir a porta àqueles que estão encarcerados e que Ele vai quebrar a algema àqueles que estão algemados. Por isso, no teu coração, tudo aquilo que te algema, todo o passado que te algema, todo o medo que te algema, toda a ansiedade que te algema, toda a tristeza que te algema, toda a mágoa que te algema, seja quebrada agora em nome de Jesus essas algemas. Todo o cárcere que o diabo disse, eu estou fechando, eu estou conseguindo, eu bloqueei a vida dele. O medo fala mais alto do que a fé. A insegurança fala mais alto do que a ousadia. Eu quebro agora essa porta na autoridade do nome de Jesus. Não sou eu que estou quebrando, eu estou usando o nome de Jesus. É Jesus que abre a porta. Eu só estou orando, porque Ele disse que Ele vai fazer. Ele vai abrir a porta do cárcere de todo mundo e Ele vai quebrar as algemas de todo mundo. Agora, Paulo e Silas tinham essa certeza. Como? O como? Não pergunta como. Deixa o como com Deus. Porque como é que você vai entender como? Como? O impossível. Não tem como você entender. Se tivesse como entender, não seria impossível. Então, não tenta usar a lógica, não tenta ajudar Deus. Ele é Deus e continua sendo Deus e vai continuar sendo Deus. Então, o como não pertence a nós. Mas voltando aqui para Paulo e Silas, eles começam, então, a oração. Eu disse mais ou menos o que eu creio que eles oraram. Agora, eu creio, e a adoração? Que música que foi? Sabe, hoje, meus amados, me desculpa, eu vou abrir aqui um parênteses, um desabafo. Tem música que parece que é deprimida. Tem do louvor que só te joga para baixo. Então, por isso que eu gosto tanto de hino. Eu conheço os hinos que eu mais gosto. Tu és fiel, Senhor. Aí
É claro que eles não podiam cantar Tu és fiel, Senhor, né? Mas eu estou falando assim, seria mais ou menos nesse ritmo, seria nesse caminho de adoração. Tu és fiel, Senhor. Canta aí a estrofe. Quem é? Quem é o antigo? Vai. Isis sabe. Fala aí, Isis. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Vem cá. Pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, Nunca mudou. tu nunca falhaste. Nunca falhou. Tal como era e sempre será. Será que você pode dizer, o meu Deus, tal como Ele era, Ele ainda é. Fiel, Senhor. Ele é fiel. Fica em pé e adora. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É claro que essa música, fica aqui, Isis. É claro que essa música não tinha sido ainda composta. Mas o Salmo 23 já tinha sido. O Salmo 91 já tinha sido. Talvez tenha sido o Salmo 23. Mas você já tem essa música. E eu gostaria que nesse momento, essa primeira estrofe que a Isis cantou, eu quero que você se veja agora como Paulo e Silas. Como Paulo e Silas, não importa qual seja a tua prisão. Eu não sei se você está sangrando como Paulo e Silas. Eu não sei se está doendo como Paulo e Silas. Eu não sei se a crueldade, a vida, ela está sendo violenta. Nós estamos vivendo os últimos dias. O princípio das dores. Não tem como não ser violento o teu problema. Estamos vivendo dias difíceis. Deus disse, 2 Timóteo 3, versículo 1. Os últimos dias serão dias difíceis. Ele nos preparou. Agora Ele está falando, eu preciso que você esteja conectado comigo. Coração, mente, emoções, tudo conectado comigo. Saiba que na tua prisão, eu abro a porta do jeito que eu abri para Silas e para Paulo. A tua algema que está prendendo, que não te deixa descansar. Eles não podiam deitar. Deitar é descansar. Paulo, eu quero descansar. E Paulo dizendo para Silas, Silas, eu quero deitar, mas não dá, essa corrente aqui. Eu só posso ficar sentado no tronco. O tronco era outra tortura. Sentado, com as costas feridas. Os teus problemas talvez não te deixem dormir direito. Talvez não te deixem respirar direito. Mas Ele é fiel. Ele vai quebrar essa corrente. Ele vai quebrar tudo aquilo que tira o teu sono. Ele vai quebrar. Deus é poderoso. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Se encontrarem a letra, aí o povo da multimídia. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste. Tal como era e sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Fala agora com toda a tua força. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel
fiel a você. Pelo perdão tu dás paz, segurança a cada momento. Me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança. Pode sentar mais um minutinho. Está escrito que enquanto eles louvavam, e eu imagino eles cantando bem alto. Por que eu imagino cantando bem alto? Porque eles estavam na solitária. E está escrito que toda a prisão ouviu Paulo e Silas. Todos os presos ouviram Paulo e Silas. E outro fenômeno aconteceu. Quando todos começaram a ouvir Paulo e Silas cantar, outra coisa aconteceu. O quê? Os prisioneiros não falaram: fica quieto, era meia-noite. Fica quieto, eu quero dormir. Cala a boca, eu não quero ouvir isso. Não. Está escrito o quê aí em Atos capítulo 16? O que está escrito? Que todos os prisioneiros ouviram Paulo e Silas e silenciaram. Eles ficaram impactados. Era tanta unção, era tanta graça, era tanto poder fluindo da vida desses dois homens, que está escrito que a prisão estava toda escura, mas a luz que brilhava dentro desses dois homens iluminou as trevas de todo mundo. Meu amado, ainda que você esteja passando por problema, Cristo em você, esperança da glória. Eu digo que a luz que está em você ainda pode brilhar com tanta intensidade que vai impactar todo mundo que está ao teu redor. Aqueles homens ficaram impactados. Aqueles homens silenciaram diante da graça. Aqueles homens silenciaram diante do poder. Aqueles homens silenciaram diante da glória de Deus. Sabe, Jesus, quando ele estava na cruz, em Mateus capítulo 27, está escrito que as pessoas diziam para ele, quando passavam por ele, debochavam. Religiosos passavam ali e diziam: ué, você não disse que você era o filho de Deus, do Deus vivo? Se ele te ama, e se você é o filho do Deus vivo, desce aí da cruz. Era o pior momento da cruz. Mas Jesus silenciou, porque ele tinha a confiança que Paulo e Silas tinham. Jesus sabia que ainda não tinha acontecido, mas ia acontecer, porque Deus é fiel. Ele não ia descer da cruz do jeito que os outros queriam. Seria algo muito mais impactante. Ele iria ressuscitar. E eu digo que o que você espera, Deus vai agir de uma forma muito mais impactante. Você espera de um jeito e Deus vai fazer de outro. Aqueles homens diziam: nós só vamos acreditar se você descer da cruz. Jesus falou: não preciso provar nada. Meu Deus vai agir no tempo dele, do jeito dele. Ele vai, eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou. Passou da hora, problema nenhum. Para Deus nunca é tarde demais. Para Deus nunca é fundo demais. Para Deus nunca é quente demais. A fornalha não era quente demais. Uma cova não é perigosa demais. Tem leão, não importa, ele fecha a boca do leão. Não importa o que você está vivendo, Deus é Deus. Você pode dizer: Deus é Deus? Deus é Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas voltando para Paulo e Silas, eles cantaram. E
parou tudo aí, parou na canção. Não, a adoração, quando você cantou e com fé, não cantou da boca para fora. Quando você cantou, tu és fiel. Se você cantou com fé, eu digo que algo começou a acontecer primeiro no reino espiritual. Primeiro você deixa de ser o que eu vivo dizendo, previsível. O previsível é no problema você magoa. No problema você fica de mal primeiro da igreja, não vou mais na igreja. Você fica de mal de Deus. Você fica de mal de tudo. Você emburra, se isola, se auto-isola. Esse é o previsível. Agora o imprevisível é: eu estou com problema, eu vou para a igreja. Eu estou com problema, eu vou orar. Eu estou com problema, eu vou adorar. Aí o inferno fala: que é isso? Põe a mão na cabeça. Que é isso? Eu não posso deter, eu não posso segurar. E eles falando: de onde eles estão? Eu imagino os demônios falando: de onde esses dois encontram força? Eles foram humilhados e estão cantando para o Deus que não os socorreu da vara. Eles foram humilhados. Mas Paulo e Silas sabem que Deus, quando Ele chega, você é honrado da forma mais esplendorosa. Quando Ele chega na situação, e a gente vai ver como eles vão ser honrados. Mas que coisa, os prisioneiros não estavam entendendo. O carcereiro ainda estava dormindo. Era só os prisioneiros que estavam nessa situação. Eles adoraram. E algo começou a acontecer. Algo começou a acontecer primeiro no reino espiritual. Primeiro os demônios enfraqueceram. Os anjos começaram a se movimentar, porque Deus começou a dar ordem para os anjos. Olha, ali naquela prisão seria palco de feridas, palco de destruição, mas vai ser palco do meu poder, explosão do meu poder. Os anjos começaram a receber ordens de Deus. Havia uma agitação no reino espiritual, mas de repente o louvor começou a trazer algo também no reino natural. No reino natural, um terremoto, gente, inexplicável. Um terremoto começou a abalar o que? Alicerce. E eu digo que o terremoto que Deus vai mandar vai começar a abalar alicerces, aquilo que você não enxerga. Aonde o problema começou, é ali que vai começar a abalar. Primeiro começa a abalar alicerce. Depois dos alicerces serem abalados, por que os alicerces foram abalados? A porta da prisão foi aberta e as algemas caíram por terra. Eu quero que você leia comigo. Olha o que está escrito. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, versículo 25, oravam e cantavam louvores. Eles não pararam de cantar, não. A Deus. E os demais companheiros de prisão, o que eles faziam? Escutavam, impactados. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se algumas portas, todas as portas. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de alguns, as cadeias de todos. Levanta a tua mão agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer que o mesmo Deus que agiu há 2000 anos atrás é o Deus que está aqui. Você cantou, tu és fiel. Enquanto você cantou, alicerces começaram a ser abalados. Todo alicerce de mágoa, todo alicerce do medo, todo alicerce de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te limita. Eu digo agora, seja quebrado na autoridade do nome de Jesus, seja abalado e destruído todo o alicerce de edificação maligna na tua vida, tanto na área emocional quanto na área espiritual, seja abalado agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar agora, portas comecem a ser abertas na tua mente, portas comecem a ser abertas nas tuas emoções, portas comecem a ser abertas, portas do milagre comecem a ser abertas na autoridade do nome de Jesus. Você que está enfermo, porta da cura seja aberta agora em nome de Jesus. Você que está desempregado, porta do emprego seja aberta agora em nome de Jesus. Você que está desesperado, a porta da segurança seja aberta agora em nome de Jesus. Portas abertas, algemas quebradas, noite de libertação, noite de restauração, noite de libertação.
libertação. Mas aí não acabou. Transformação também começou a acontecer. Transformação? Transformação. Olha, se eu fosse um daqueles prisioneiros, é a lógica, gente. Quem é prisioneiro? Agora é o outro grupo, né? Eu disse que o primeiro grupo, Paulo e Silas, homens inabaláveis, homens de fé, homens perdoadores, homens transformados pelo poder de Deus. Não adiantava só eles terem fé, eles precisavam ser perdoadores, eles precisavam ser homens com uma mente aberta para o poder de Deus. Eles precisavam ser homens que o amor fluía através, bondade fluía através da vida deles. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, eu disse, o carcereiro, homem violento, homem indiferente, homem cruel, colocou aqueles homens daquele jeito. Terceiro grupo, os prisioneiros. Quem são os prisioneiros? Os prisioneiros são homens sem caráter, homens que infringiram a lei, homens que quebraram a lei dos homens. Homens que ninguém deseja estar perto. Homens que é fácil. Eu já quebrei tanta coisa, tanta lei. Agora eu vou quebrar mais uma. A porta da prisão está aberta. Eu vou, se eu não tenho consciência, eu roubo o meu irmão. Agora eu vou fugir. Eu vou aproveitar e vou fugir. Transformação. Gente, não era um prisioneiro. Todos os prisioneiros ficaram parados. Eles ficaram olhando para Paulo. E Paulo disse, gente, fica quieto, fica aqui. Que prisioneiro vai obedecer um homem como Paulo? Fica aqui, a porta abriu, eu vou dar no pé. Como é que eu vou ficar aqui para morrer? Para amanhã eu apanhar? Fica aqui. Aqueles homens começaram a ser transformados. Homens rebeldes, homens sem caráter. Eles se converteram. Ali eles foram transformados. Eu não estou entendendo nada, mas esse homem tem tanto de Deus que eu tenho certeza que ele sabe o que ele está falando. Ele está sabendo, a gente vai ficar livre. De todo jeito a gente vai ficar livre. Mas vamos ficar quietinho, vamos ficar calmo. Todos os prisioneiros ficaram calmos. Todos os prisioneiros ficaram dentro das próprias celas, com as portas abertas e algemas quebradas. Como pode? Eles podiam estar ainda numa prisão física, mas a prisão emocional e espiritual já tinha sido quebrada de todos esses homens. Amados, não é a falta de dinheiro que é o pior problema. É a prisão, a mediocridade que está aqui na mente. Esse é o pior problema. Não é, o coronavírus que é o pior problema. É a falta de esperança e de fé que está no teu coração que é o pior problema. É a desestabilização no teu coração que é o teu problema. Por isso eu quero dizer que a mesma transformação que recaiu sobre aqueles prisioneiros, que possa cair sobre a sua vida agora. Porque não é porque você não tem corrente, não é porque você não tem uma grade na tua frente que você não é prisioneiro. Você pode ser mais prisioneiro do que muitos prisioneiros. Você é prisioneiro de tudo aquilo que te domina. Faz uma pergunta para você mesmo: o que é que me domina? A ira me domina, a fofoca me domina, eu não sei o que me domina. Então você é prisioneiro da fofoca, você é prisioneiro da inveja. Eu não sei o que é que te aprisiona, mas eu sei que aqueles homens começaram a se sentir livres por dentro. E eles falaram: a porta está aberta, eu vou sair na hora que esse homem que está cheio de Deus falar para sair. Terceiro grupo, o carcereiro. O carcereiro está dormindo. E de repente, aqui no versículo 27 está escrito: e o carcereiro despertou do sono. Ele estava dormindo. E quando ele despertou com o barulho das portas abrindo, das cadeias caindo, e ele viu as portas do cárcere aberta e puxando da espada, ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Será que você está no primeiro grupo, Paulo e Silas? Você está no segundo grupo, homens que precisam ser transformados no impacto da presença de Deus, homens que tinham muitas prisões, que não era aquela grade que os limitava, eles eram prisioneiros da violência, eles eram prisioneiros do caráter corrompido, eles eram prisioneiros de tantas coisas. Ou você é o terceiro grupo como carcereiro?
prisioneiro dos teus medos. O carcereiro, ele tinha tanto medo dos romanos. Ele sabia, ele lidava diretamente com os romanos. Ele sabia que aqueles homens eram cruéis e ele iria morrer, iria ser enforcado, ele iria para a cruz, qualquer tipo de morte, mas ele iria morrer com uma morte muito cruel. Então ele falou: é melhor eu me suicidar do que morrer na morte que os romanos vão me infligir. Gente, você pode ser cativo do medo, como carcereiro, ou você pode ser prisioneiro da tua ansiedade, dos teus pensamentos perturbadores e aflitivos, que fazem com que você chegue a conclusões que não são conclusões. Este homem chegou à conclusão: eles fugiram e eu vou morrer. Duas falsas. Nem os homens fugiram e nem ele iria morrer na mão dos romanos. Nenhuma das duas era verdadeira. Quantas vezes você põe ponto final na tua vida e Deus fala o que eu vivo falando e que foi dito aqui na peça, né, que vocês viram domingo de manhã, é para colocar uma vírgula, porque o melhor vem depois da vírgula. O segundo tempo, o tempo do milagre, é melhor do que o tempo do problema. Deus é um Deus de compensações. Ele te recompensa, Ele compensa por toda a lágrima que foi derramada. Ele disse: no lugar da vergonha, dupla honra. Fala comigo de novo: no lugar da vergonha, dupla honra. Está escrito em Isaías 61. No lugar da vergonha, dupla honra. Aquele homem se precipitou. Ele já estava com a faca, com a espada, seja o que for, ele ia se suicidar. O que é que tomou conta da mente do carcereiro? A bondade de Deus estava direcionada a ele. O socorro de Deus estava direcionado a ele. O amor de Deus estava direcionado a ele. Mas o que é que tomou conta do carcereiro? Medo e desespero. E o desespero faz você tomar atitudes desesperadas. Atitudes desesperadas são irracionais, são precipitadas, são destrutivas. Você desiste do ministério, você desiste da igreja, você desiste de Deus, você desiste das pessoas, você desiste daquilo que você está orando, porque você está desesperado e acabou para você a esperança. Aquele homem estava desesperado, mas Paulo se levanta e fala: estava tudo escuro, Paulo, mas a luz de Paulo mais uma vez brilha no meio daquela escuridão, e ele diz: nós estamos aqui, não se mate, nós estamos aqui. Você chegou à conclusão errada. O amor de Deus está aqui, nós estamos aqui. O Deus, você não tem que morrer, você vai viver. E eu digo: você não vai morrer. Você não vai morrer nessa crise, você vai viver. Você vai sobreviver. Você vai viver o melhor de Deus. Porque Deus disse: será que vocês não estão percebendo? No rio está rompendo no meio do deserto. É o que Ele fala para a gente no meio. Só que a gente não percebe no meio do desespero. Deus falou: peraí, Daniel, você está percebendo? Eu vou colocar mordaça na boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão percebendo o meu milagre? O fogo é real, a fornalha é real, mas a minha proteção é mais real do que o fogo. Vocês não vão ficar nem chamuscados. A proteção de Deus é muito mais real do que o coronavírus. A proteção e a graça de Deus é muito mais forte do que toda a instabilidade política, econômica que você possa estar vivendo, familiar que você possa estar vivendo. Deus é Deus, Ele é fiel até o fim. E Ele vai continuar sendo. E de repente, aquele homem, o carcereiro, ficou impactado pelo amor de Deus. Vocês estão todos aqui. E eles estavam ali para dizer: você é amado, você é desejado por Deus. Você não é o que a vida fez que você fosse. A tua essência está lá dentro. Põe a mão no teu coração. Sabe, alguns estão vivendo o que não é ainda. Você se converteu, mas você ainda não é a essência que está dentro de você. Você ainda está vivendo como se, sabe, o produto do que a vida fez com você. Você não é uma pessoa violenta, você não é uma pessoa amarga, você não nasceu assim, a vida te fez assim. Você não é uma pessoa má, a vida te fez assim. Mas Deus está falando: eu estou olhando para a tua essência. Eu amo o que eu coloquei dentro de você. Isso tudo que você está por enquanto, você não é, você está por enquanto. Eu estou
afastando meu olho disso. Eu estou olhando para você. Dentro de você tem um homem, tem uma mulher perdoadora, perdoador. Tem um homem e uma mulher que ama e é misericordioso. Tem um homem que é bondoso, tem uma mulher que é bondosa. Aquele carcereiro entendeu o recado. Mas o que eu faço para que eu seja salvo? Aceita Jesus, e você e sua casa serão salvos. Só isso, só isso. Agora seja transformado. E quando ele começou a ser transformado, sabe como é que ele começou a ser transformado? Ele chamou Paulo e Silas. Ele não mandou ninguém fazer isso. Ele chamou Paulo e Silas e falou: vem cá, deixa eu limpar. Começou a limpar cada uma das feridas daqueles dois homens. O homem insensível, o homem cruel, que jogou os dois feridos sem nem querer olhar para o rosto deles, agora estava ali lavando, manchando a mão dele com sangue. Ele não chamou ninguém para fazer isso. Está escrito aqui: o carcereiro começou a limpar todas as feridas de Paulo e Silas. Que transformação! A transformação dos prisioneiros, a transformação do carcereiro. Mas não acabou aí, amado. Quando você começa a ser transformado, o impacto entra na tua casa também. E o impacto foi para casa. Mas Paulo não vai embora. Paulo, eu quero você. É o carcereiro. Eu quero você e Silas comendo na minha casa. Olha, aquele que abandonou Paulo e Silas, limpou as feridas e ainda fez comida para Paulo e Silas, serviu Paulo e Silas. Está na hora de nós sermos transformados. Prisões precisam ser quebradas. As piores estão aqui dentro. Os problemas que nós estamos vivendo passam. Os problemas são circunstanciais. Ou você acha que a pandemia vai durar para sempre? Isso é uma história que a gente vai contar. Os problemas passam, mas as prisões interiores, só um terremoto de Deus para acabar com elas. Se você quer esse terremoto, levanta a tua mão agora. E eu gostaria que você que quer, fique em pé. Fique em pé. E de repente, a gente lê aqui, naquela mesma hora da noite, o carcereiro cuidou deles. O carcereiro cuidou deles. Lavou-lhe os vergões dos açoites e a seguir foi batizado, e todos os seus e toda a sua casa. E então, levando-os para a sua própria casa, pôs a mesa e com todos os seus manifestava, aquele que ia se suicidar, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Várias reações diante da dor. Diante da dor, Paulo e Silas orou e adorou. Diante da dor, o carcereiro desesperou e quase acaba com a vida. Qual é a tua reação diante da dor? Você que quer o impacto da presença de Deus hoje, o terremoto de Deus, levanta a sua mão, como eu pedi agora há pouco. Eu quero dizer que esse terremoto começa agora, aqui e agora, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós levantamos a nossa voz agora, sabendo e confiando que o Senhor é o mesmo Deus de Paulo e Silas. Por isso, assim como Paulo e Silas, eu quero declarar que um terremoto de Deus comece agora no coração, na mente, nas emoções de cada pessoa aqui. Todos os alicerces comecem a ser abalados agora, de tudo aquilo que te prendia, de tudo aquilo que te dominava, de tudo aquilo que roubava a tua paz, a tua alegria, a tua fé, a tua esperança. Todos esses alicerces sejam agora abalados, destruídos, edificações comecem a ruir, portas de prisões sejam abertas, correntes, cadeias comecem a cair, em nome de Jesus. Assim como aquela prisão, Senhor, houve uma explosão da luz da tua glória, que haja uma explosão da luz da tua glória neste local. Oh Senhor, assim como naquela prisão houve salvação, restauração, transformação,
transformação. Eu oro, Senhor, que esta é uma noite de salvação, restauração, transformação. Oh, Senhor, a essência de cada homem e de cada mulher, venha agora a luz em nome de Jesus. Aquilo que a vida fez de você, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra amargura, violência, ira, em nome de Jesus. Caia por terra medo, desespero, caia por terra a essência que vem de Deus, a esperança, a fé, o amor, o perdão, transformação total. Comece a agir do seu interior em nome de Jesus, em nome de Jesus.